Saudosos irmãos, principalmente aqueles que ainda não podem se fazer presentes em nosso templo, para juntos louvarmos ao Senhor, a minha palavra de saudação. Saudades de cada um. A minha palavra desta noite, meus queridos, se encontra ou tem como base o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 10. Gentilmente, peço a você que abra a sua Bíblia no segundo livro da mesma, Êxodo, capítulo 3, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, chegamos à tua santa presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que o Senhor abençoe a entrega da sua santa palavra, abençoe ricamente cada ouvinte da mesma, abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que ainda não podem participar dos cultos presenciais. Obrigado por tudo, em nome e no amor de Cristo. Amém. Com base neste verso, meus queridos, trago como título Uma Vida Mudada. A vida de Moisés tem 3 fases de 40 anos. 40 anos, como sabemos, no Egito. Um judeu nascido no Egito, adotado pela filha de Faraó, conforme Atos 7:22, instruído em toda a ciência do Egito, sabemos que Moisés comete um assassinato e, temendo a ira do rei, ele deixa o Egito. 40 anos no Egito. 40 anos em Midian. Atos capítulo 7, do verso 29 ao verso 34, trata deste assunto. Em Midian, Moisés constitui família, tem 2 filhos e após 40 anos em Midian, foi chamado por Deus para libertar os filhos de Israel do Egito. 40 anos, podemos dizer, com o povo de Deus. Enviado como príncipe e libertador, ele tira o povo do Egito com prodígios e sinais feitos por Deus. A palavra de Deus mostra, meus irmãos, que Deus é aquele que impacta a vida do homem. A vida de muitos homens foram impactadas pela presença do Senhor, pela ação do Senhor. Isaías, depois de ser impactado pela manifestação do Senhor, se dispõe para a obra de Deus. João está isolado na ilha de Patmos, tem uma visão gloriosa do Senhor e escreve o livro de Apocalipse, que tem abençoado as igrejas e tem abençoado muitas vidas. A vida de Moisés foi completamente impactada por Deus. Sua vida sofreu uma reviravolta quando Deus lhe apareceu. Moisés tem a sua vida completamente mudada quando esta vida foi impactada pelo Senhor. E nós aprendemos com base na pessoa de Moisés que uma vida mudada é uma vida redirecionada por Deus. O texto diz: Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olhem esta redireção de Deus. Moisés volta ao lugar de onde havia fugido. Moisés fugiu do Egito e tomou Midian como a sua nova terra. Em Midian constitui família e achou trabalho. Ele está situado e acomodado nesta nação, nesta nova terra, Midian.
deu Moisés uma nova direção para a sua vida. E talvez pensasse Moisés: jamais porei meus pés novamente no Egito, jamais voltarei ao Egito. Mas o homem tem os seus pensamentos e Deus tem os seus pensamentos. O homem faz os planos, mas a resposta vem do Senhor. O pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Deus é aquele que muda a vida do homem, redirecionando-a. Jonas fugiu de Nínive, ele queria Tarsis. Deus o redirecionou para Nínive. Paulo queria evangelizar a Ásia, conforme Atos 16, versos 6 e 7. Mas Deus o direciona para Macedônia, para a Europa. Deus é aquele que redireciona, meus amados, que direciona o homem dentro da sua perfeita vontade e propósito. E assim nós vemos na vida de Moisés. Moisés é redirecionado para o Egito. Em sua vida ele queria Midian, havia cortado relações com o Egito, mas Deus intervém para dar outra direção à vida de Moisés. Às vezes nós queremos Tarsis, mas Deus nos quer em Nínive, como disse certo pregador. Como Agar, nós conhecemos a história de Agar. Ela foge da sua senhora Sara, ela entra no deserto e com Agar muitas vezes nós queremos distância de Sara, mas vem o Senhor que redireciona, que dá uma nova direção, que coordena os passos, que impõe a sua vontade e diz bem assim. A palavra do Senhor a Agar é: disse-lhe o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Gênesis 16, verso 9. O mesmo aconteceu com Moisés e assim também acontece conosco. Queremos o nosso rumo, fazemos os nossos planos, temos os nossos ideais, mas Deus é aquele que, quando deseja mudar nossa vida, dá uma nova direção para ela. O nosso Deus é um Deus que nos redireciona, como fez com Moisés. No seu tempo e de acordo com o seu propósito, Deus chega e dá uma nova direção. Deus entra redirecionando as nossas vidas. E o meu conselho é este: não ande segundo a sua direção. Deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa Deus redirecionar a tua vida. Deixa o Senhor traçar os seus planos e os seus ideais para a nossa vida e para a tua vida. Aprendemos que uma vida mudada, com base na pessoa de Moisés, é uma vida redirecionada por Deus. Mas o texto tem uma outra lição que quero apresentar. Aprendemos com Moisés e a sua vida que uma vida mudada é uma vida de serviço a Deus. Mais uma vez, Êxodo capítulo 3, verso de número 10. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo. Olhe, Moisés agora é um enviado de Deus. Moisés é um missionário do Senhor. Moisés agora não está mais ao seu serviço. Moisés se encontra na direção do Senhor para fazer o trabalho do Senhor. Moisés agora, eu posso dizer, tem um patrão, o melhor de todos e o mais poderoso de todos, o Senhor Deus, o enviando, o colocando em seu serviço. Mas a gente aprende com a vida de Moisés, meus irmãos, que ele não era um homem ocioso. Moisés era um homem dinâmico, era um homem diligente em sua vida. Ele agiu, sempre foi um homem de ação. Vendo o egípcio espancando um irmão seu judeu, toma uma atitude, e uma atitude drástica. Ele mata o egípcio e o esconde na areia. Tomou uma atitude no outro dia ao ver dois irmãos seus, judeus,
contendendo entre si, e falou ao que fazia a injustiça que não fizesse tal coisa, porque eram irmãos. Quando ele chega a Midian, conforme conforme Êxodo capítulo 2, verso 17, nós temos esta palavra. Acompanhe comigo. Êxodo 2, 17. Então vieram os pastores e as enxotaram dali, as filhas de Jetro. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então ele age espancando o egípcio que agride um dos seus irmãos. Ele intervém quando vê seus irmãos em contenda. Ele toma uma atitude, não fica passivo diante da questão do poço em Midian. E quando ele vê a sarça ardendo sem se consumir, ele diz: irei até lá para ver o que se passa. Moisés era homem de ação. Moisés era homem de atitude. Moisés era homem de serviço. E como já falei, chegando a Midian, entregou-se ao trabalho, tornou-se pastor de ovelhas. Agora Deus o chama para o seu serviço. Moisés é um enviado. Moisés é um mensageiro de Deus. É um missionário do Senhor. Voltará à terra da qual fugiu e volta agora sob a direção e poder de Deus. Depois que saiu de Midian, a vida de Moisés foi uma vida de serviço a Deus. E disse um certo pregador: de uma vida tranquila e opaca para uma vida de serviço dedicada inteiramente a Deus. Moisés deixa de ser pastor de gado para pastorear o povo de Deus. E a sua ótica ganha a ótica de Deus. Moisés agora não olha mais como um homem, um fugitivo, entregue ao trabalho secular, entregue às coisas materiais. Moisés tem a ótica do Senhor, porque a sua vida ganhou a direção de Deus e a sua vida está entregue ao serviço de Deus. Hebreus capítulo de número 11, versos de 24 a 26, encontramos estas palavras. Hebreus 11, do verso 24 ao verso 26, diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Este é o Moisés com uma nova ótica. Irmãos, Pedro, apóstolo, teve uma vida de serviço e consagração a Deus. Paulo teve uma vida consagrada e dedicada ao serviço de Cristo. Lemos em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, estas palavras com relação ao apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo, dedicado à obra de Deus, entregue ao serviço de Deus, diz estas palavras: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. É isto que faz o nosso Deus. Concede ao homem, impacta de tal maneira a vida do homem, que esta vida é de total consagração e dedicação a Ele. Moisés, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como outros homens, Moisés coloca as mãos no arado e não olha para trás. Como vai a nossa vida, irmãos?
É uma vida de serviço a Deus? É uma vida dedicada, consagrada ao Senhor? Ou será que as outras coisas têm tomado o lugar do nosso Deus? Ou será que as outras causas têm mais prioridade que a causa do Senhor? Ou será que estamos tão integrados, tão dedicados a outros serviços e temos desprezado o serviço do Senhor? Até mesmo as coisas mínimas que o Senhor nos pede a fazer. Deixe esta vida opaca, deixe esta vida sem serviço a Deus e, com Moisés, entregue-se ao serviço de Deus. Uma vida mudada é uma vida redirecionada por Deus. Deixa Deus dar outra direção para a tua vida. Uma vida mudada é uma vida de serviço a Deus. Se torne um mensageiro do Senhor, se torne um serviçal do Senhor, se torne uma pessoa integrada na obra de Deus. Saiba conciliar suas necessidades, mas priorize o serviço de Deus, a obra de Deus. Aprendemos com Moisés que uma vida mudada é uma vida de serviço a Deus. Mas uma outra lição que quero apresentar no texto é a seguinte: uma vida mudada é uma vida vitoriosa com Deus. O texto diz o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 10: para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O nosso irmão Moisés teve uma vida com dificuldades, mas foi uma vida vitoriosa. A vida de Moisés não foi fácil, assim como a vida do nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo, como também a vida de Pedro, a vida do apóstolo Paulo. Ele falou que lhe esperavam tribulações, aflições, prisões de cidade em cidade, mas estes homens tiveram uma vida vitoriosa com Deus. E uma vida mudada é isto, uma vida de vitórias com Deus, uma vida onde Deus imprime o seu selo de vitória. Irmãos, Moisés teve uma vida de serviço. Sua vida foi de trabalho muito duro, mas foi uma vida vitoriosa. Moisés andou com Deus e buscou a vontade de Deus. E quem tem como princípio de vida viver com Deus e buscar a vontade de Deus, tem uma vida vitoriosa com Deus. Moisés saiu do Egito como fugitivo e, em certo aspecto, até mesmo como um derrotado. Correu de Faraó, abandonou tudo e todos, entra em Midian, faz morada ali e não quer mais olhar para trás. Quer tirar o Egito da sua vida, do seu passado, e tem como ideal agora uma nova perspectiva de vida. Então Moisés sai como fugitivo e até mesmo como um derrotado. Teme a ação de Faraó pelo crime que havia cometido. Êxodo capítulo 2, verso 15. Até mesmo seus irmãos, quando ele entra e defende o hebreu que era espancado pelo egípcio, seus irmãos não entenderam o seu desejo e o seu propósito, a sua intenção de ajudar. Não aceitaram a intervenção de Moisés. Estevão fala disto bem claramente em Atos capítulo 7, verso 25, quando diz que ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam, não reconheceram, não compreenderam e não aceitaram a intervenção de Moisés. Assim, sai do Egito Moisés sem intimidade com Deus, sem uma certeza futura. Em Midian, torna-se pastor de ovelha e tem o seu cajado, a sua vara, seu objeto, sua ferramenta de trabalho. Êxodo 4:2. Mas Moisés agora é redirecionado ao Egito novamente. E agora não mais como um derrotado.
eu vejo Moisés vitorioso, um Moisés aguerrido, um Moisés ousado no serviço de Deus. Saiu amedrontado do Egito, volta destemido, porque Hebreus 11:27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Saiu temendo, volta destemido e agora deixa o Egito, cumprindo a sua tarefa, libertando o povo de Deus e não temendo a ira do rei, a ira de Faraó. E o texto diz: porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Temos agora um Moisés não amedrontado, um Moisés destemido, e este destemor foi-lhe concedido, foi dado a ele ainda na sua entrevista com Deus, no seu chamado, na sua comissão. Irmãos, nós temos um Moisés que saiu rejeitado, mas agora um Moisés que volta para ser aceito pelo seu povo, como um enviado de Deus. Êxodo capítulo 4, do verso 28 a 31, diz que os anciãos judeus ali no Egito se reuniram, ouviram a palavra de Arão com relação a Moisés, com relação ao chamado de Deus para Moisés, a promessa de libertação, e todos eles descansaram, creram nesta palavra, reconheceram a Moisés como enviado de Deus. Então, de rejeitado, volta agora aceito pelos seus irmãos. Isto é vitória com Deus. Isto é confirmação de vitória. Nós temos um Moisés que saiu sem intimidade com Deus, e um Moisés que volta agora como homem de Deus. E quando lemos Deuteronômio capítulo 34, verso 10, o texto diz assim, fazendo uma retrospectiva da vida de Moisés e da sua intimidade com o Senhor: e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse, falasse face a face. Moisés tem como instrumento de trabalho o seu cajado, conforme Êxodo capítulo 4, verso 2 diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isto? Que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um cajado, uma vara. Mas agora, irmãos, Moisés retorna ao Egito, não mais com o seu cajado, mas conforme Êxodo capítulo 4, verso 20, ele retorna com o cajado de Deus. O texto diz: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Não é mais a ferramenta de trabalho de Moisés, é uma ferramenta de Deus nas mãos de Moisés, o cajado de Deus. Em tudo isto, irmãos, eu vejo um homem vitorioso, e uma vida vitoriosa, torno a repetir, é uma vida redirecionada por Deus, é uma vida de serviço a Deus, é uma vida vitoriosa com Deus. Isto é vitória, isto é sucesso conforme a visão divina e não conforme a visão do mundo. Agora Moisés volta, e volta com uma vida mudada, e volta com uma vida vitoriosa. Retorna ao Egito para tirar da escravidão o povo de Deus, e fez assim conforme Deus havia prometido. Moisés teve um ministério difícil, mas um ministério vitorioso. Moisés teve uma vida de serviço duro, mas uma vida vitoriosa, porque Moisés buscava a perfeita vontade de Deus, porque Moisés foi fiel, como diz a carta aos Hebreus, em toda a casa de Deus. Irmãos, Moisés é um referencial, mas acima de Moisés está o Senhor Deus. Deus é aquele que muda a vida. Podemos tentar de todos os lados, podemos confiar na nossa capacidade,
podemos confiar até nos nossos conhecimentos e ensinos deste mundo, mas somente Deus tem capacidade de mudar uma vida e mudá-la de maneira radical, como mudou a vida de Moisés. Só Deus tem o poder de impactar a vida e de mudá-la tremendamente, como fez com a vida de Moisés e com a vida de outros. Moisés teve a sua vida impactada pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. E assim ele teve sua vida redirecionada por Deus, a sua vida consagrada ao serviço de Deus, a sua vida vitoriosa pelo agir de Deus. Deixe Deus impactar sua vida. Deixe Deus tomar a direção da sua vida. Permita o agir de Deus na sua vida, como permitiu Moisés, e tenha a sua vida mudada. Uma vida com nova direção, a direção de Deus. Uma vida entregue e consagrada plenamente a Deus. Uma vida vitoriosa, porque Deus está agindo nela. Que Deus abençoe a amada igreja, os amados irmãos, em nome e no amor de Cristo. Amém. Seja minha